Oh, meus amados irmãos em Cristo, a paz de Deus em Cristo Jesus, para todos vocês nessa encalorada tarde de domingo, né? Um calor assim um pouco perturbante, mas tá bom. Nós vamos aqui tomar uma porção da palavra de Deus já logo de imediato, né? E nós vamos falar hoje sobre algo, irmãos, tão real na época da igreja moderna e o grande perigo que as pessoas correm, se muitos já não estão vivendo, a apostasia pessoal. O que é apostatar-se? Apostatar-se é rebelar, abandonar, deixar de crer naquilo que antes você acreditava. E nós estamos vendo aos poucos a apostasia e vem dominando pessoas que estão dentro das igrejas, estão comendo ceia, estão de Bíblia na mão, estão ali, mas não em uma fé bíblica. Há tempos que se distanciaram daquilo que realmente a Bíblia nos ensina e a Bíblia exige dos servos do Senhor, né? Eu gostaria de tomar com você aqui um versículo, eu deixei aqui, eu tenho aqui, nós vamos ver, né? Um esboço que eu fiz aqui, muito importante, que eu marquei aqui, são os passos que pode levar uma pessoa à apostasia, para que possa nos alertar a nós termos cuidado diante de uma situação, de uma igreja tão distante de Deus, como nós estamos vivendo agora nos últimos dias, né? Uma igreja que fica sempre em busca de um Deus, somente um Deus provedor, mas que não estão se preocupados em um Deus que se ira com o pecado, em um Deus que é justo, né? Tanto para justificar aquele que anda em santidade, como também para punir e para dar a recompensa para aqueles que andam em uma vida completamente contrário à palavra do Senhor nosso Deus, que é aquilo que o Senhor rejeita, né? Eu quero tomar com você aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 12. Presta bem atenção. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Nós vemos aqui que o escritor aos Hebreus estava trazendo essa exortação para o povo hebreu, que eles estavam abandonando a fé cristã e retornando novamente para o caminho da lei, Então vemos aqui que o escritor traz aqui, dentre todo o esboço do livro dos Hebreus, nós vemos aqui este versículo, que é que não haja na pessoa um caminho mau, né, para se apartar do Deus vivo e do Deus Todo-Poderoso, né? Porque uma vez que a igreja atuante, Cristo, já tinha ali morrido na cruz, né? Ali já tinha sido dado início à igreja do Senhor, a pessoa vai à presença de Deus através da pessoa de Jesus Cristo, não é? Temos ali a Bíblia como regra de fé, que rege para nós a nossa maneira que nós devemos viver para agradar o Senhor nosso Deus. Agora, a apostasia, amados, ela tem tomado conta, como nós vemos aí nas igrejas, nas redes sociais, na televisão. Você olha muitas das vezes pela boca dos próprios líderes, né? Se é assim que possamos dizer, de movimentos que se dizem evangélicos. Há dois tipos de apostasia. Apostasia no sentido teológico, que são o desvio das doutrinas bíblicas do verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Hoje já não se prega mais aquilo que a Bíblia nos ensina e nos exorta e nos mostra e molda para nós já ali o tamanho, a porta, a espessura da porta e do caminho que nós temos que trilhar para agradar a Deus, já na medida certa, não é? E vemos aí quantos que hoje têm feito confusão na mente daqueles que têm pouco entendimento, pessoas que talvez não tenham um entendimento, uma cultura. Então chegam esses elementos, esses apóstatas, né, líderes já apóstatados da fé, com falsos ensinamentos,
simplesmente a fim de liderar para si um povo, para estar ali do seu lado com outros objetivos, e que não seja o de adorar o Deus verdadeiro e ao Deus da Bíblia, não é? Hoje o desvio doutrinário nada tem importância. Nós vemos aí o adultério, a prostituição, a fornicação, né? O pecado tem invadido as igrejas, e vemos aí que lideranças e ministérios se calam diante do pecado, né? Muitas das vezes não pode comentar, deixa quieto, quer dizer que estão alimentando o pecado, não estão agindo conforme a palavra do Senhor nos mostra, não é? Vemos aí pregando um Deus imediatista, louvores, né, que não tem nada a ver com o louvor do coração, algo que mexe com a emoção apenas. Quando saem ali de seus templos, estão vivendo a mesma vida velha, né? Vão às vezes para lugares ou vão trilhar caminhos completamente fora dos caminhos da palavra de Deus, porque não tem importância, isso não faz mal, não tem nada a ver. Pegam versículos isolados da Bíblia e criam em cima dele falsas doutrinas para mexer ali com a emoção das pessoas, não mostram a verdade, a realidade do Evangelho, não mostram, e dizem que se pregar o Evangelho na sua essência, que pode às vezes assustar as pessoas e tirá-las das igrejas. Amados, nós temos por obrigação de pregar o Evangelho como ele é. Evangelho de João capítulo 6, Jesus começou o seu sermão com uma grande multidão, e foi saindo um a um, Jesus continuou na sua meta e na sua mensagem. E ele disse ali para os seus discípulos: vocês também não querem ir com eles? E é o momento que levanta Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Porque só tu tens palavra de vida eterna, não é? A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o desvio teológico, a gente vê aí nas redes sociais, amados, tanta baboseira, tantos camaradas aí que se dizem líderes, né? Às vezes ostentam-se em tempo de casa, vamos assim dizer, né? Tem tantos anos que eu faço parte da igreja X. Não importa quantos anos você tem, o importante é saber se você está em Cristo, se você está vivendo segundo a palavra de Deus. Muitas vezes ostentam esse tipo de coisa, mas você vai ver para a vida do elemento, seus frutos, aquilo que fala, aquilo que defende, que não tem nada a ver com a palavra do Senhor nosso Deus, né? E dessa maneira vão após essas pessoas aqueles que não têm entendimento, vão acompanhando multidões e mais multidões, acompanhando esse tipo de pessoas. Como no vídeo da semana passada que eu disse, há muitos decepcionados hoje com o Evangelho. Mas por quê? Porque nunca confiaram no Senhor e na sua palavra. Sempre a sua fé e a sua confiança estavam em homens e não em Deus. Porque aquele que confia no Senhor, ele nunca é decepcionado, ele está sempre escudado e bem firmado, correto? E o segundo ponto da apostasia, né, que nós vemos aqui, nós falamos sobre o desvio teológico no sentido da apostasia, né? E a apostasia também é o sentido moral, né? O sentido moral, o cristão, ele deixa de permanecer em Cristo e na sua palavra, e ele começa a olhar para o mundo e buscar um modelo do mundo para dentro da igreja, e são aceitos pela liderança. Irmãos, Deus só quer o coração. É até as mais usadas, você já deve ter ouvido muitos falar esse tipo de coisa por aí. Deus só quer o coração. Esquecem que a santidade é algo que o Senhor sempre exigiu do teu povo desde lá da velha aliança, não é? Nós vemos aqui na própria carta aos Hebreus 14:12, se não me falha a memória, né? Segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é uma batalha que há na vida do cristão verdadeiro, né? Agora o cristão linha paralela não, para ele do jeito que vai tá bom, tem o seu tempo, vou para a igreja, chega lá, pula, grita, cai, rola, quebra a cadeira e vira aquela coisa, quando sai a vida é a mesma. Quer dizer, é uma vida dentro do templo e uma outra vida diferente do lado de fora. Vamos culpar esses cristãos? Não. Vamos culpar as lideranças que não têm a responsabilidade, que retêm o verdadeiro ensinamento e não passam para as suas igrejas, para os seus liderados. Por quê? Porque não querem perder membros, né? Por causa da pluralidade de igrejas, de ministérios, denominações que tem por aí,
Então não querem perder, como se os membros fossem mercadoria, objeto de negócios. Infelizmente é a realidade que nós estamos vivendo. Então servir a Deus de verdade, amados, nós podemos ver ali no final das 7 cartas, escrito às igrejas da Ásia, lá no livro do Apocalipse. Você sabe que aquelas 7 cartas, elas simbolizam também o período da igreja, desde a sua fundação, né, até o arrebatamento. E todos esses períodos, como estamos vivendo agora o período de Laodiceia, né, que lá no finalzinho diz o seguinte: a quem vencer, ao vencedor. Quer dizer, é luta e é batalha. Se ao que vencer e vencedor, vencer é símbolo de quem está em luta, de quem está em guerra e quem está em debate. Nós não estamos em guerra contra os irmãos, contra ninguém, mas estamos em guerra contra o nosso eu, contra Satanás, contra as falsas doutrinas, contra os falsos ensinamentos que querem, amados, e estão todo dia batendo na porta dos nossos lares, batendo na porta das nossas vidas. Falsos ensinamentos, ensinamentos que traz para nós um caminho de facilidade, né? Podemos dizer que são ensinamentos tipo de bijuteria, que parece com aquilo que é real, mas na realidade é falso. Então, amado, nós temos que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, e nós estamos deixando de olhar, não é? Olhar para a palavra, e a palavra de Deus é muito clara quando ela diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Alguém que diz: não, salvo para sempre e tal, se você uma vez é de graça. Oh, para com isso, eu sei que é de graça. É de graça porque a salvação, ela é caríssima. Não é isso que diz lá em Salmos? O dinheiro do mundo todo não é o suficiente para o resgate de uma alma. E Jesus então veio e pagou o preço da nossa redenção, da nossa salvação, minha e sua. Então é de graça porque Jesus pagou o preço para nós. Mas não é porque é de graça que é para nós viver de qualquer jeito. É de graça, então levanta a mão, tudo bem, a vida continua. Para com isso. Nós temos que ter uma vida pautada na palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus nos mostra, nós devemos obedecer. Então está aí os dois tipos de desvios. São quase idênticos um com o outro. O desvio teológico, né, ele gera o desvio moral. Porque o que nos coloca no caminho certo, dentro dos planos de Deus, é o ensinamento correto da palavra. Então se tem o desvio teológico, doutrinário, então vai haver o desvio moral. Se aceita de tudo dentro das igrejas. Se aceita de tudo hoje. Não é? Então, amados, o cuidado que nós temos que ter, para você que é sincero e quer permanecer servir ao Senhor. Não pense porque você sente aquela sensação de solidão, que é só você. Não, fica tranquilo. O profeta Elias, ele lamentou, ele disse para Deus: Senhor, mataram todos os seus profetas, apenas eu fiquei. Ele disse: não, há 7.000 ainda que não dobraram os joelhos diante de Baal. Isso é a história do tempo do profeta Elias lá na antiga aliança, né? Então talvez você tenha essa sensação que você está só, mas não, fica firme no Senhor, permaneça no Senhor, permaneça na palavra, naquilo que você tem inteirado, aquilo que você tem estudado, veja de quem você tem aprendido e fica firme, não fica olhando para A, para B por coisas que mexem com a sua emoção. As tentações demoníacas, como aconteceu com Jesus lá no Evangelho de Mateus capítulo 4, em Mateus capítulo 4, aonde Satanás tentou Jesus ali nas áreas mais vulneráveis na vida do ser humano. Mas Jesus o venceu pela própria palavra de Deus. E você observa bem que o inimigo usou a palavra para tentar persuadir Jesus ao pecado. Então, muito cuidado, vida de oração. Então, nós vamos ver aqui, eu fiz um esboço aqui para você, eu vou ver se a gente vai ter um tempo bem rapidinho, resumido. O que pode nos levar à apostasia? O perigo de nós chegarmos à apostasia. O primeiro ponto, bem rapidinho, desse espaço, primeiro, o crente, por sua falta de fé, deixa de levar plenamente a sério as verdades, exortações, advertências, promessas e ensinos da palavra de Deus. Hoje está muito claro por aí. Tem igreja aí que ensina, fala assim, não pode estudar a Bíblia. Proíbe seus membros de estudar a palavra de Deus. Já o camarada já tem a cultura do brasileiro, como eu sempre digo, já de não ler Bíblia. Eu creio que muitos de vocês talvez estão vendo esse vídeo, você já leu sua Bíblia hoje? Você já leu um capítulo da Bíblia hoje, essa semana? Ou você é daqueles que só abre a Bíblia quando você está lá no culto que vai ter o momento da pregação? Não é? Então toma cuidado.
Toma cuidado, porque aqueles que vão te enganar estão com a Bíblia na mão. Estão com a Bíblia na mão. Então, se você não ir para a presença de Deus, oração e um estudo profundo da palavra com oração e graça e humildade, você será enganado por alguém de Bíblia na mão, vai te tirar da presença de Deus. Então, toma cuidado. Então, hoje, o que é uma das coisas que mais acontece? Por falta de fé, deixa de levar a sério. Fala, não, eu estou lutando, eu estou servindo a Deus, mas eu estou vendo fulano, ciclano, vendo dessa maneira e a vida dele lá vai e tal. Para com isso. Permaneça naquilo que você aprendeu. Correto? Esse aí é um dos passos. O segundo ponto é o seguinte: quando as realidades do mundo chegam a ser maiores do que as do reino celestial de Deus, e o crente deixa paulatinamente de aproximar-se de Deus através de Cristo. O mundo passa a ter mais influência na vida dele do que a presença de Deus. O mundo passa a influenciá-lo. Ele passa a olhar para o mundo, a desejar, e ele aos poucos ele vai indo, né? É como Ló lá nas campinas de Sodoma e Gomorra. Achou lindo as campinas, enquanto Abraão foi pela fé, entrou pelo deserto com todo o seu rebanho. Ló preferiu a escolha pela vista. Então escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, e daí das campinas com pouco tempo ele estava lá dentro de Sodoma e Gomorra. Então muito cuidado com isso. Talvez olhando isso não tem problema, isso não tem importância, e quando pensa que não, você está lá dentro do mundão. Você está praticando, aos poucos você vai se afastando da presença do Senhor nosso Deus, vai desprezando os ensinamentos da sua liderança, daqueles que trazem para você o ensino da palavra. Não deixe de ler a palavra, deixa de meditar na palavra, deixa de buscar a Deus e começa a olhar para o mundo, né? Isso aí é o número 2 dos passos para a apostasia, né? O número 3, por causa da aparência enganosa do pecado, a pessoa se torna cada vez mais tolerante do pecado na sua própria vida. Já não ama a retidão e nem odeia a iniquidade. Porque o pecado, na realidade, amado, ele satisfaz a nossa carne. As coisas de Deus é pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e que não se veem. Agora o pecado, eu saí daqui, eu levantei e saí de fora ali, eu já estou dando de cara. Preciso de sabedoria para me viver minha vida. Aonde eu vou, onde eu trabalho, tu tem que sabedoria para você não ser contaminado pelo pecado que tão de perto nos rodeia, como diz a palavra. E o cristão, às vezes, ele começa a dar ênfase, dá oportunidade para o pecado, e dá oportunidade, começa às vezes com simples brincadeiras, assuntos, brincadeiras pornográficas, suja, e vai se contaminando a vida da pessoa, não é? Então não vem de uma vez, vai se contaminando aos poucos, né? Vamos ver aqui um outro ponto. Por causa da dureza do seu coração e da sua rejeição dos caminhos de Deus, não faz caso da repetida voz de repreensão do Espírito Santo. Uma pessoa, para ela, quando ela se desvia, ou quando ela sai dos caminhos de Deus, não é uma coisa de uma vez. De uma vez eu cair. A Bíblia fala, o cair do amo ou levantar é de Deus, né? Então a pessoa cair é uma coisa, agora esse não. Ele está se afastando aos poucos. E ele começa a dar ênfase àquilo que o mundo mostra, o pecado e todo aquele tipo de coisa, e ele já começa a não dar ouvido à voz do Espírito Santo. Porque antes que ele se desvie inteiramente, o Espírito Santo usa pessoas. Com mensagem da palavra, fala no coração da pessoa, fala no íntimo da pessoa, né? Usa pessoas com mensagens, né? Então a pessoa é repreendida, mas ela endurece o seu coração. E ela não quer dar ouvido mais à voz do Espírito Santo, né? Vamos ver aqui mais um ponto. O Espírito Santo se entristece, seu fogo se extingue e o seu templo é profanado. Finalmente ele afasta-se daquele que antes era crente. Oh, irmão, misericórdia. Ele vai, irmãos, dando ênfase a tanta novidade, aos modismos e tanta coisa. O Espírito Santo vai repreendendo, irmãos. Deus não contente para sempre como um homem. Deus não quer robô, que eu seja um robô servindo a Ele, obrigado. Deus quer que eu sirva a Ele de minha livre e espontânea vontade. Que você sirva a Ele de livre e espontânea vontade. Mas a pessoa aos poucos vai se afastando daquilo que aprendeu, dos ricos e santos ensinamentos do Senhor. Ensinamentos que formam o caráter, ensinamentos que fazem nós vencer o nosso eu, a nossa carne, mas termos uma vida de integridade e santidade diante do Senhor nosso Deus, não é? Então esse aí é uma situação triste, quando o Espírito Santo se afasta da vida da pessoa, porque é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Um homem não convence o homem. A gente prega a palavra, ensina, ajuda em oração, aconselha, mas quando a pessoa abre o coração, é o Espírito Santo que vai agir, né, na vida da pessoa, correto?
Se a apostasia continua sem refreio, o indivíduo pode finalmente chegar ao ponto em que não seja possível um recomeço. Não é Deus que está fazendo isso, é a pessoa. Isto é a pessoa que no passado teve uma experiência de salvação com Cristo, mas deliberada continuamente endurece o seu coração para não atender à voz do Espírito Santo. Continua a pecar intencionalmente, se recusa a arrepender-se e a voltar-se para Deus, né? Pode chegar a um ponto sem retorno em que não há mais possibilidade de arrependimento e de salvação. Há um limite para a paciência de Deus. Este ponto de onde não há retorno não se pode definir de antemão. Logo, a única salvaguarda contra o perigo da apostasia extrema está na amodestação do Espírito. Hoje, se ouvires a voz, não endureçais os vossos corações. Talvez esse vídeo, essa mensagem está falando com você, então não endureça o teu coração. Então a pessoa ela passa e já não dá mais ouvido. Chega um irmão, um pastor, um ancião, um missionário, um presbítero, um cooperador, um obreiro, um irmão, uma irmã, e aconselha aquela pessoa. Você está trilhando um caminho errado, cuidado com a vida que você está levando. E muitas das vezes, quando ela já está contaminada mesmo pelo pecado, que ela já contaminou seus ouvidos, né, os ouvidos espirituais já foram contaminados, né, então ela não vai mais ouvir. Já chega numa situação que não tem mais jeito. Ela já não encontra mais lugar de arrependimento. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque ela que se afastou. Porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Agora, a pessoa vai para o inferno porque ela faz a escolha, não é porque Deus manda ela para lá. Ela faz a escolha. Porque Jesus já nos deu o exemplo, porque você pode observar como no início do vídeo eu citei Mateus 4,4. Que Satanás tentou a Cristo. Você pergunta, por que Satanás tentou a Cristo? Porque você viu que Adão e Eva foi tentado por Satanás e caíram, né? Então pelo pecado dele, o pecado reina em toda a humanidade. E se Jesus não fosse tentado por Satanás, você vê que Jesus era 100% Deus e 100% homem, se Satanás não tivesse a chance, ele lançaria no rosto de Deus. Não, ele venceu porque eu não tive a chance de fazer com ele como eu fiz com Adão. Então ele teve a chance. E ele levou Jesus ao deserto e pegou no momento mais fraco da carne, que era o momento do seu jejum, me parece que o 39º dia, se não me falha a memória, e ali já veio oferecendo para ele, entrou nas partes ali mais vulneráveis do ser humano, com ofertas e com tanta coisa. Mas Jesus mostrou e deixou o exemplo a nós que nós temos condições de vencer o pecado. Nós temos condições de ser vitoriosos, não é isso? Agora, a pessoa, se ela às vezes escolhe o caminho do inferno, se ela escolhe viver debaixo da ira de Deus, é porque ela é desobediente, endurece o coração, ela tem a sua fé firmada em homens e não em Deus e na sua palavra. Porque quando ela está firme em Deus e na sua palavra, ela não se escandaliza. Cai quem cair. Ah, pastor fulano fez isso, missionário fulano fez aquilo, ancião fulano fez aquilo. Ela está firme no Senhor. Ela vai ajudar aquilo em oração, se tem a oportunidade de aconselhar, ela aconselha, ela não sai defamando, mas ela tem a sua vida de oração, vai interceder e pedir para Deus dar força para ela, para que ela também, se não vigiar, venha cair na mesma situação que aqueles caíram. Então a pessoa tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, né? É próprio salientar que, embora a apostasia seja um perigo para todos os que vão se desviando, e que esse é a parte de Deus, ela não se consuma sem o constante e deliberado percar contra a voz do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo sempre ele vai estar falando com a pessoa, vai estar alertando, usando alguém. Ó, fulano, cuidado com isso. Olha, conserta a sua vida diante de Deus. Mas ela endurece o seu coração. Ela fecha os seus ouvidos à voz do Espírito de Deus. Não é? Então, amados, muito cuidado, porque nós estamos vivendo uma época difícil. Mensagem como essa, irmãos, não é aceita. Né? Hoje querem ver aqueles camaradas que joga paletó, que sopra e que faz tanta palhaçada e acontece, mas aquilo que edifica e que glorifica o nome do Senhor e que tem condições para melhorar a tua vida e o teu caráter, hoje sumiu dos púlpitos das igrejas. E os que pregam o verdadeiro evangelho, aqueles que pregam a palavra, são rejeitados. Então por isso, amados, eu não me assusto, né? Hoje eu comentava com alguém que aqui na minha casa eu estou dirigindo culto com 3 pessoas, né, contando comigo, né? E que se for preciso eu dirijo durante 10 anos, 20 anos, até o meu último dia de vida. Mas orando ao Senhor, batalhando,
não é isso? Sempre fazendo meus convites, tudo, mas orando ao Senhor, para que possamos estar aqui junto, pessoas que realmente querem ter vida transformada e que querem servir a Deus. Porque o nosso local, o nosso ministério, amados, nós temos como compromisso honrar o nome do Senhor, ajudar pessoas, ter compromisso com Deus. Nós não temos aqui no nosso ministério, amados, nenhum picadeiro de circo. Nós não temos palco de teatro. Nós temos aqui púlpito santo, lugar que homens de Deus pregam a mensagem da palavra. Nossas reuniões de culto é louvor, mensagem, né? E com isso não estou dizendo que nós somos os únicos, né? Que nós somos exclusivistas, não. Existem vários ministérios que são sérios e que levam a coisa a sério. Só estou dizendo isso para você que eu não me espanto de estar com pouquinha gente dirigindo um culto. Por quê? Porque eu sempre gosto da palavra. As pessoas que me conhecem aqui sabem, eu gosto da palavra da maneira como ela é. Né? E também não é que eu sou um sabe-tudo, eu também gosto de aprender. Eu também gosto de aprender da palavra do Senhor nosso Deus. Mas nós temos que levar a sério a nossa vida com o Senhor. Somente quem viveu uma vida sem Deus, como eu vivi durante a minha mocidade, né? A gente sabe o tanto que é difícil, eu não quero voltar. Então, amados, vamos firmar no Senhor. Porque estamos vivendo uma época, irmãos, não vamos ficar esperando. Hoje se você está esperando por irmãos, o pastor não me visita, não sei quem não me visita. Fica firme no Senhor. Fica firme, não se escandalize, fica firme na palavra, fica firme no Senhor, não fique escudado em homens. Está difícil para você, dobra o teu joelho. Hoje nós vemos aí, amados, igreja, ela vai aguentar, vai vir um cara não sei de onde para pregar, as igrejas enchem, porque está vindo um sofulano, um astro gospel, não é? É ele que vai trazer solução para a sua vida, aí vem a decepção. Confia no Senhor Jesus Cristo, Ele tem poder de mudar a tua vida, fortalecer a tua fé, perdoar o teu pecado e formar o teu caráter. Confia no Senhor. Deixa de lado essa situação de estar andando atrás de multidão. Ah, mas o mundo é outro, tal. Mas nós não temos nada a ver com o mundo. Nós somos igreja chamados para fora para servir e honrar o nome do Senhor nosso Deus. Seja um servo, uma serva de Deus. Honra aquilo que Deus tem te dado, o valor que Deus tem dado à tua alma em ter te chamado e te enxertado no corpo que é a igreja. Valoriza tudo isso aí e deixa de palhaçada, de brincadeira com as coisas de Deus e leva as coisas a sério, porque do contrário, a ira de Deus pairará sobre a tua vida e o inferno te espera. Se você não tiver uma vida de sinceridade e de integridade diante do Senhor nosso Deus. E se isso aqui, não for a sua regra de fé, embasado aqui, ter uma vida aqui dentro, vivendo segundo a palavra do Senhor nosso Deus. Né? Hoje, irmãos, está virando uma situação difícil, né? Hoje nós estamos vendo aí grande parte de pessoas que são cristãos, né, irmãos, entrando aí nas redes sociais, defamando pessoas, defamando autoridade, irmãos, para com isso. Você não foi chamado, não foi para pacificador? A Bíblia não diz que bem-aventurados os pacificadores? Que tipo de pacificador que você é? Que está entrando no meio das pessoas do mundo de fora, que estão causando guerras e conflito, e você entra no meio. Que tipo de crente que você é? Que tipo de obreiro que você é? Que tipo de pastor ou de ancião e de cooperador que você é? Observa como está a sua vida com Deus e cuidado. Vai envolvendo com esse tipo de coisa que uns dias você está a uma distância de Deus. O arrebatamento acontece e você está aí, preocupado com coisa que não é da sua alçada, coisa pela qual você não foi chamado. Envolva-se com aquilo que Deus te chamou. Tenha compromisso com aquilo que Deus te colocou para fazer. Que seja você obreiro, ou que seja você também congregado, a pessoa que não tem ainda ministério, não está galgando um ministério, mas que serve ao Senhor nosso Deus, valorize a sua posição. Tenha compromisso com Deus, tenha compromisso com a sua palavra, tenha compromisso com a obra, ajude aquele que está fraco, continue fazendo a obra de Deus, não importa se aí na tua igreja é somente você, não importa se aí no teu bairro é somente você, mas cumpra, fica firme no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que é poucos. Estreita é a porta e apertado é o caminho. E poucos são os que entram por ele. Poucos, poucos. E que eu e você possa ser um desses poucos. Então muito cuidado. Não brinque com as coisas de Deus. Cuidado com a apostasia, que aos poucos você vai se afastando de Deus. E quando pensa que não, você está a quilômetros do Senhor. A quilômetros do Senhor. O arrebatamento para você vai ser um susto. Você que talvez tenha envolvido com tanta coisa, tenha envolvido aí no mundo de política, tenha envolvido aí com tanta coisa, de menos com a obra de Deus. De menos compromisso com a obra de Deus. Está envolvido com tudo, mas de menos com a obra do Senhor. Às vezes do seu lado tem alguém morrendo.
e você preocupado com outras coisas que não é da sua alçada e para a qual você não foi chamado. Então muito cuidado com a apostasia pessoal. Cuidado para você não renunciar àquilo que Deus te deu. Cuidado para você não jogar fora aquilo que o Senhor te deu e custou caro, que custou o preço do sangue do Senhor Jesus Cristo e de muitos homens de Deus que perderam as suas vidas para que hoje essa palavra esteja nas nossas mãos. Tá bom, meus amados? Essa é a mensagem deste final de semana. Que Deus abençoe a tua vida nos seus momentos de orações. Me ajude em oração. Ore em favor do irmão Durval Filho, para que Deus possa continuar nos dando graça e continuar nos dando vitória, né? Peço a todos os irmãos aí da Congregação Cristã Nacional também, ajude em oração para os irmãos que estarão viajando para São Paulo, né, onde ele estará tendo uma reunião, né, no dia 26, né, reunião de ministério ali com o conselho. E então que Deus abençoe esta reunião, que tudo que ele for feito seja para a glória do nome do Senhor, seja para a elevação do nome do Senhor e seja para bem da sua obra. Que Deus abençoe os irmãos que vão, né, que Deus possa levá-los e trazê-los em paz até as suas cidades, né, e que tudo o que acontecer seja para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Tá bom, meus amados? Também você que pertence a outros ministérios, mas que é sincero diante de Deus, permaneça firme, porque muito perto está de acontecer aquilo que os sinceros do Senhor almeja, que é o arrebatamento da igreja e estar para sempre junto com o Senhor, né? Porque a linha paralela, irmão, já está satisfeito aí com a prosperidade, né? Com as bênçãos material por aí mesmo. Agora nós, amados, nós queremos estar na glória com o Senhor. A nossa alegria é comunhão com Deus. A nossa alegria é quando dobramos nosso joelho e falamos com o Senhor, estudamos a palavra, ouvimos a mensagem do Evangelho e uma vida de comunhão. Tá bom, meus queridos? A paz de Deus em Cristo Jesus, até uma próxima oportunidade, uma boa semana para todos vocês, tá bom? Tchau, tchau, que Deus te abençoe.